O Fenerbahçe montou um baita time para essa nova temporada. Não costumamos falar tanto do futebol turco, mas eu acredito que você vai se surpreender quando você vê a quantidade de jogadores que você conhece e que agora estão jogando por lá. Confira agora comigo por quanto esses jogadores foram comprados, os seus contratos e outros detalhes. Como eu sempre falo nos vídeos do canal, esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo SofaScore. No SofaScore você confere tudo sobre o mundo do futebol. Lá você tem acesso a horários dos jogos, resultados, classificações e estatísticas detalhadas. Tudo isso na palma da sua mão, de maneira completa e ainda por cima, gratuita. Então para você acompanhar os jogos do seu time, conferir tudo lá bonitinho, você pode baixar agora o SofaScore de maneira gratuita, escaneando esse QR Code só apontando a câmera do seu celular ou então clicando agora no primeiro link da descrição. Vamos lá então falar sobre o time do Fenerbahçe, que é um time que com as peças que eu tô vendo, hoje eles jogariam em várias ligas grandes da Europa. Não digo para brigar por título, mas fariam boas campanhas, com certeza. Porque muitos dos jogadores que eles têm agora no elenco são jogadores que já passaram por La Liga, por Premier League, por Ligue 1. Então é natural que se eles jogassem constantemente em ligas mais competitivas, eles fariam sim bonito. A gente não costuma dar tanta atenção para o futebol turco, mas a verdade é que os principais times do país, no caso o Fenerbahçe e o Galatasaray, estão janela após janela, cada vez mais investindo e estão trazendo jogadores que jogam em ligas importantes da Europa. Então estão tirando esses jogadores, de certa forma, do eixo e fazendo grandes contratos para eles lá na Turquia. O caso do Fenerbahçe é um caso até um pouco mais complicado, porque eles já não começaram a temporada bem. Com apenas 6 jogos, eles mandaram embora o técnico José Mourinho. Então o Mourinho era o treinador por lá até então. E ele acabou sendo mandado embora depois que o Fenerbahçe foi eliminado na pré-fase da Liga dos Campeões. Eles foram eliminados pelo Benfica. Então a temporada já começa com pressão por conta do alto investimento. Vamos agora detalhar os jogadores que o Fenerbahçe trouxe nessa janela. Acredito que se você acompanha um pouquinho o futebol europeu, você tem chance de conhecer todos eles. Vamos começar pelo goleiro? O goleiro que eles contrataram foi o Ederson, goleiro de seleção brasileira, que esteve aí nos últimos 7, 8 anos jogando no Manchester City como titular, campeão de Premier League, campeão de Liga dos Campeões. O Fenerbahçe foi lá e contratou o Ederson, que está com 32 anos. Chega com contrato até 2028 e contratado por 11 milhões de euros. No fim, para o City uniram o útil ao agradável. Negociaram o Ederson, que não vinha de uma última temporada boa, e acabaram pagando 30 milhões de euros no goleiro Donnarumma, que estava no Paris Saint-Germain. Mas olhem só, o Fenerbahçe não está contratando um goleiro brasileiro qualquer. É um cara que esteve nas últimas Copas do Mundo com a seleção brasileira e vinha sendo, nos últimos anos, um dos melhores goleiros do futebol inglês. Para a zaga, eles acabaram comprando um jogador que já estava no time. Ele estava até então emprestado e foi adquirido em definitivo. Esse jogador é o zagueiro eslovaco Milan Skriniar. Esse nome certamente é familiar para você. Skriniar está com 29 anos e assinou contrato agora de maneira definitiva até 2029. Na temporada passada, ele estava no Fenerbahçe, mas emprestado pelo Paris Saint-Germain. Agora o Fenerbahçe foi lá e desembolsou 6 milhões de euros para poder contar com o futebol dele. Jogador que no PSG não vingou, mas teve uma ótima passagem pela Inter de Milão, onde era capitão, titular absoluto. Aí ele saiu de graça da Inter pro PSG e aí não virou. Agora ele tenta dar a volta por cima, de certa forma, jogando lá no Fenerbahçe. O próximo nome da lista, também no sistema defensivo, é mais um jogador que é bem rodado no futebol europeu. Com passagem por Benfica, jogou no Barcelona com Messi, com Suárez, com Neymar. Tô falando de Nelson Semedo, lateral direito português, várias convocações para a seleção portuguesa. Ele tá com 31 anos. E nesse caso aqui ele foi uma oportunidade de mercado, porque o Semedo ele ficou sem contrato depois que ele passou pelo Wolverhampton na Inglaterra. O contrato não foi renovado, então o Fenerbahçe foi lá e conseguiu pescar esse jogador. Contrato até 2027. Então olhem só, no sistema defensivo já são 3 jogadores com passagens por grandes ligas da Europa, por times importantes, que sabem lidar com pressão e chegam, na minha opinião, os 3 para jogar. Indo agora pro meio-campo, no meio-campo o Fenerbahçe tem jogadores que vocês conhecem, 2 brasileiros por sinal.
O Fred, ex-Shakhtar, ex-Manchester United e ex-seleção brasileira, além do Anderson Talisca, que é ex-Besiktas, ex-Bahia, ex-Benfica, passou anos na China, anos na Arábia Saudita, agora tá no Fenerbahçe também. Então esses dois agora vão ganhar como companheiro no meio de campo um jogador que estava até então na Premier League pelo West Ham. No caso, o volante mexicano Edson Álvares. Tem 27 anos, é jogador de seleção mexicana, teve bons momentos no West Ham, chegou a ser cotado para ser jogador do Borussia Dortmund, jogou no Ajax da Holanda também. Olhem só o currículo do Álvares. No caso dele, ele chega por empréstimo de uma temporada. Então, o meu campo do Fenerbahçe vai ficando agora mais cascudo. E aí, agora, indo pro ataque, tem 3 novidades. Desses 3 aqui, acho que pelo menos um é certeza que vocês vão conhecer, que é esse primeiro nome. Marco Asensio. Esse nome é familiar para você? Marco Asensio é aquele mesmo que, lá há alguns anos no Real Madrid, era um jogador tratado como promessa, muito bom de bola, frequentava constantemente seleção espanhola, mas com o passar do tempo, até por algumas lesões, não se tornou aquele grande jogador que todo mundo esperava. Mas ainda assim ele tem Liga dos Campeões no currículo pelo Real Madrid, estava até então jogando no PSG, foi emprestado para o Aston Villa na temporada passada, agora ele assina com o Fenerbahçe de maneira definitiva. Foi comprado por 7,5 milhões de euros e assinou contrato até 2028. Muito bom jogador. O caso do qual eu vou falar agora é um caso curioso. É o caso do atacante turco Kerem Aktürkoğlu. Aktürkoğlu tem 26 anos, acabou de ser comprado por 22,5 milhões de euros do Benfica, já assinou contrato até 2029. Quais são as curiosidades da contratação do Aktürkoğlu, que é um jogador que talvez você não conheça? Até então ele estava no Benfica. E se lembram que no começo do vídeo eu falei que o Fenerbahçe foi eliminado na pré-fase da Champions League pelo Benfica? Pois é. Quem fez o gol da classificação dos encarnados, curiosamente, foi o Aktürkoğlu. Então ele fez o gol que tirou o Fenerbahçe da Liga dos Campeões e depois o Fenerbahçe foi lá e o contratou. Se já não bastasse ele ser um algoz recente do Fenerbahçe, ele jogou por 4 anos no maior rival do Fenerbahçe, o Galatasaray. Então é um jogador que, querendo ou não, chega com uma pressão. Será que no Fenerbahçe ele vai conseguir fazer o que fez jogando pelo rival e jogando contra o Fenerbahçe? E o último nome que foi contratado para o ataque, esse aqui o mais jovem de todos, é o atacante colombiano John Duran. Ele tem só 21 anos e é um jogador que ele vem se movimentando bastante no mercado nessas últimas janelas. Até então, ele estava no Aston Villa da Inglaterra, jogador promissor, de muita força física, boa velocidade. Ele foi comprado por uma fortuna, uma nota, pelo Al Nassr da Arábia Saudita. Então estava jogando com o Cristiano Ronaldo. Passou poucos meses por lá e agora foi emprestado por uma temporada para o Fenerbahçe. Se vocês repararem aqui nos nomes que eu falei nessas contratações, se fosse um time das 5 grandes ligas da Europa contratando esses jogadores, certamente eles estariam sendo muito mais repercutidos. Mas como é um time da Turquia, óbvio que não tem a mesma atenção. Ainda mais pelo fato de o Fenerbahçe não estar nessa temporada da Liga dos Campeões, como eu falei. Agora é o seguinte, se você curtiu eu ter trazido aqui os reforços do Fenerbahçe, eu posso fazer um outro vídeo agora com os reforços do Galatasaray, que é um time que vai jogar a Liga dos Campeões, eles vão jogar contra os times principais da competição, e aí você vai poder já ver um outro jogo do Galatasaray, que vai acontecer nessa temporada, e já tá ciente de todos os jogadores conhecidos que eles têm. Então só me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu faça esse vídeo, que eu posso fazer amanhã. Quanto a esse vídeo aqui, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!